Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos 4. Desculpa, é Marcos 3, aí os últimos versículos, do 31 ao 35, aí vai chegar ali no capítulo 4. Eu queria que você prestasse atenção e não fechasse a Bíblia, porque eu não vou ficar só nesse... Eu vou ter que dar uma olhada no capítulo 3 todo. É bom que você acompanhe, para que você entenda o que vai ser dito aí. Tá? E nós podemos dar o tema aqui, nessa palavra que eu quero meditar a vocês, é sobre quem pertence à família de Jesus, ou quem são os verdadeiros familiares de Jesus, né? Ou quem é a verdadeira família de Jesus. Nisto, eu vou ler na tradução NAA, versículo 31, acompanhe. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olha, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou, preste atenção nessa pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, olha só isso aqui. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Meus amados, Jesus, ele nasce em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Nazaré, eu já estive em Nazaré. Hoje, Nazaré é um vilarejo, imagina naquela época. Era bem pequenininho, era uma cidade sem nenhuma expressão. Inclusive com a expressão negativa, porque alguém perguntou: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então, e é interessante essa questão regional, porque, por exemplo, quem é do Rio de Janeiro, quando chega em qualquer outro estado, ele é muito bem visto. As pessoas, você chega em outro estado, ou quem é do Rio de Janeiro, quem é de São Paulo, é bem visto. É como aqui para nós, quando americano chega aqui, um americano, um europeu, a gente recebe diferente, né? Da mesma forma, o negativo é verdadeiro. Então, Nazaré era um lugar muito simples, e Jesus foi criado nessa cidade. Quando ele atingiu a sua idade de início do ministério, que alguns dizem que foram aos 27 anos, ou o ano 27, depois de Cristo, que ele estaria com 30 anos, Jesus mudou-se para Cafarnaum. A gente não sabe se ele mudou com a família, ou se ele mudou só. Mas ele foi morar em Cafarnaum. E esse texto, se você estender ele um pouquinho, para você entender o porquê que a mãe, certamente seu pai já havia morrido aqui, a mãe e os seus irmãos e irmãs estavam à procura de Jesus. Para você entender por que estavam procurando Jesus, você tem que ir um pouco aí
nos textos para trás. E que diz assim, ó. Versículo 23. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam, ele está fora de si. Tem outra tradução que diz que quando os familiares de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, ou outras traduções dizem amarrá-lo, porque achavam que ele estava louco. Então, a partir disso aqui, que é o único, todos os evangelhos aí do sinótico, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, registram essa passagem da visita da mãe de Jesus, procurando, junto com seus irmãos e irmãs, procurando Jesus. Mas nenhum deles registra o porquê que eles estavam atrás de Jesus. Somente o livro de Marcos, que vai nos esclarecer por que a mãe de Jesus e os seus irmãos e irmãs estavam atrás dele. E o motivo era esse, porque achavam que ele estava louco. Marcos esclarece isso. Mas o próprio texto aí do capítulo 3 nos dá uma ideia por que os seus familiares estavam achando que ele estava louco. Vamos lá, no início do capítulo 3. Primeiro, Jesus curou um homem com a mão mirrada, que tinha a mão mirrada, num sábado. E a partir da fofoca, da perseguição, da difamação dos líderes religiosos, que não tinha isso na lei, a lei de Moisés, que na verdade também não é lei de Moisés, é a lei de Deus, que quem deu para Moisés foi Deus. E os 10 mandamentos, a Bíblia diz que foi escrito pelo dedo de Deus. Então, tem esse nome, lei de Moisés, mas não foi Moisés que deu, né? O dízimo foi Moisés que estabeleceu. Não foi, foi Deus que estabeleceu. E antes da própria lei, 400 anos antes, já existia o dízimo, que a primeira pessoa a dar o dízimo de forma espontânea para adorar a Deus e ser grato a Deus por uma grande vitória foi Abraão. Depois Isaac fez isso, depois Jacó fez. Então, a lei nunca disse que não podia curar ou fazer o bem no sábado. Pelo contrário, sábado era dia de fazer o bem, era o dia de adorar a Deus. E Jesus estava numa sinagoga em Cafarnaum, que eu também conheço. Hoje ela está em ruínas e algumas colunas em pé. E Jesus estava ali pregando, ensinando, e ele curou esse homem da mão mirrada. A partir daquele momento, criou-se uma mentira, uma mensagem de ódio da parte dos líderes religiosos contra Jesus. Por quê? Porque eles estavam vendo Jesus se transformar num grande líder, num líder religioso, num rabi. Tanto é que ele é chamado de rabi pelo Nicodemos. E esse é o primeiro motivo. E aí já começou aquele agito. Aquele homem que era pacato, lá em Nazaré, chega em Cafarnaum e começa um agito. De repente, os seus familiares, nós podemos supor aqui algumas coisas. Por que eles acharam que ele estava louco? Não estavam acostumados a ver isso? E partir de Jesus isso. Aí depois a Bíblia diz aí, na sequência dos versos 7 para frente, que Jesus curou muita gente e expulsou muitos demônios à beira-mar. Então imagina o agito que estava acontecendo nessa cidade. Uma cidade pequena também, Cafarnaum. Hoje não é nem pequena, hoje ela é ruínas. A profecia de Jesus se cumpriu e está lá até hoje. Eu me lembro de uma senhora judia que estava nos conduzindo, que não crê em Jesus,
Não crê. Crê em Jesus como uma pessoa, mas não como Salvador. Ela disse para nós, olha, nós não cremos em Jesus como Salvador, nem como Messias, mas ele disse que Cafarnaum seria abatida até o inferno, e foi, e até hoje nunca mais se levantou. E é verdade. Quantas vezes Jerusalém foi destruída, Belém foi destruída, e se levantaram. Cafarnaum até hoje são ruínas. Jesus tinha dito sobre isso. Então, o barulho que estava nessa região, as pessoas subiam de Jerusalém, iam de Jerusalém para o norte, porque Cafarnaum é no norte de Israel. Eles saíam de Jerusalém e iam lá para conferir o que estava acontecendo. E aquele agito na cidade. Aí depois, na sequência, Jesus escolhe 12 apóstolos. Aí os líderes religiosos e a família falaram, não, ele pirou. Porque agora ele quer ser líder mesmo, ele quer comandar, ele está fazendo milagre, está curando em dia que não é para curar, porque o povo aprendeu errado, então entendia que no sábado era para curar. E a Bíblia nunca ensinou isso, a lei de Moisés nunca ensinou isso. E olha, ele agora escolheu 12 discípulos, que negócio é esse? Então, isso eu estou passando para você entender por que a família está achando que Jesus está louco. Você está vendo a sequência, né? Ele escolhe 12 discípulos para sair andando em volta dele. É isso que está na cabeça deles. E aí, novamente, Jesus foi para sua casa, mas na frente da sua casa, e na sua casa encheu de gente. As casas nessa época em Israel eram pequenas. Era casa de 15 metros, 20 metros quadrados, muito pequenas. A maioria das casas, principalmente nessa região, que era uma região mais pobre, eram casas pequenas. As casas em Israel, a média era de 15 metros quadrados ou 20 metros quadrados. E costumava ser de um cômodo, no máximo 2 cômodos. E assim, um cômodo dividido com, tipo isso aqui, ó. A parte alta, esses 15 metros quadrados, quando era um cômodo só, era dividido em 2 partes. A parte mais baixa e a parte alta. A parte alta as pessoas colocavam as esteiras para dormir, e a parte de baixo os animais dormiam. Então era um negócio assim meio Arca de Noé. E Jesus está ali e encheu de frente, encheu, e Jesus está expulsando demônio, curando enfermos, rodeado de discípulos. Aí os escribas, os líderes religiosos disseram, de inveja, ele na verdade está expulsando demônio, porque ele é o príncipe dos demônios. E aí Jesus contou uma parábola. Olha, tem um homem, aí ele conta a parábola aí, que ninguém que está na sua casa, um homem valente, não vai amarrar o outro. E aí ele conta uma palavra para explicar que reino não pode estar dividido. Como é que ele, sendo o príncipe dos demônios, ele vai expulsar os próprios demônios? E Jesus usa nessa parábola, ele usa esse termo, amarrar. Mas engraçado, a gente usa muito esse termo para demônios, né? Está amarrado em nome de Jesus. Mas nem Paulo, nem os apóstolos e nem Jesus nunca usaram esse termo para expulsar demônios. Está amarrado. Nunca foi usado. Isso aí veio com o tempo. Então, quando virou essa confusão, Jesus disse, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Qualquer pecado
é perdoado. Mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não vai ter perdão. E nisso, esses homens falsamente começaram a acusar que ele era possesso de demônio, e os seus familiares começaram a achar que ele era louco. Alguns até dizem, alguns estudiosos falam, não, na verdade a família não estava achando que ele era louco. Estavam dizendo isso para disfarçar dos escribas, para tirar ele dali. Mas o texto é muito claro, diz que eles achavam que Jesus estava louco, seus parentes. E aí Jesus termina dizendo, olha, qualquer pecado é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais será perdoada. E aí você me pergunta, pastor Sóstenes, que pecado é esse da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é perdoado? Eu vou te explicar agora. São dois. Podemos dividir esse pecado contra o Espírito Santo, que é uma blasfêmia imperdoável, são duas situações. Você pode unir essas duas situações. Primeiro, você resistir à voz do Espírito Santo é a blasfêmia imperdoável. Você está resistindo. Por isso que a Bíblia diz, nos alerta e diz, não resista à voz do Espírito como o povo fez no deserto. Então, baseado nisso, o povo não entrou na terra da promessa e foram destruídos porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo, eles resistiram à voz do Espírito Santo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando nós resistimos à voz de Deus. Você fica resistindo à voz de Deus, estamos blasfemando contra o Espírito Santo. E aí não haverá perdão, porque aí o Espírito Santo, se ele está tentando falar com você e você resiste, então não tem mais o que fazer. E junto a isso, preste atenção, o que é a blasfêmia com o Espírito Santo? É resistir à voz do Espírito Santo. O Espírito de Deus está falando com você e você continua desobediente. Você não se converte, você não se transforma, você continua pecando. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. A segunda causa que leva à blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir as ações de Deus como que se fosse ao diabo. O que os escribas estavam fazendo. Jesus estava curando e expulsando demônio, e eles atribuíram aquela ação, em vez de ser uma ação do Espírito Santo, através de Jesus, eles disseram, não, isso é o diabo que está fazendo. Então você atribuir a manifestação de Deus como sendo do diabo é uma blasfêmia imperdoável. Meus avós, quando mudaram, eles são mineiros. Quando eles mudaram para uma pequena cidade em Goiás chamada Nerópolis, isso lá na década de 50, eles eram de uma igreja histórica tradicional. E minha avó era muito enferma. E ali tinha um pastor chamado Jaime, um pastor assembleiano, ele era um jovem, e chegou no estado de Goiás, enviado pelo pastor Paulo Macalão, muito fervoroso. Muito fervoroso. Deus usava ele muito na área de milagres, batismo no Espírito Santo, e a igreja Assembleia de Deus crescendo. E aquilo assustou aquela pequena cidade de Nerópolis. Assustou as igrejas históricas, os pastores das igrejas históricas. Pentecostalismo chegando naquela região. E aí, levaram ele lá na fazenda do meu avô. E quando ele foi lá na fazenda do meu avô, minha avó foi curada. E ela foi curada
e recebeu o batismo no Espírito Santo, falando em línguas. E aquilo agitou muito a cidade, porque meus avós eram membros dessa igreja tradicional histórica. E o pastor dessa igreja começou a zombar, dizendo que os crentes da Assembleia de Deus urravam igual bichos, igual porco, igual animal. E zombava das línguas estranhas, e zombava do barulho dos cultos. E dizia que esses barulhos eram diabólicos, e zombavam dizendo que era semelhante a porcos e animais. Pois esse homem ficou endemoniado, foi tirado da igreja, e ele foi levado para um sítio, e ele ficava no sítio comendo pasto igual animais. Literal, estou falando isso para vocês. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você resistir à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, e você ser aquele homem temoso. Eu posso dar um exemplo disso. Faraó foi um homem que resistiu à voz do Espírito Santo. Deus falava com ele, ele falava: não, eu errei, eu pequei. Vai lá e fala com o Senhor, que eu vou me consertar, e está tudo certo. Aí no outro dia ele virava o coração. Ele resistia. E a segunda forma de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é imperdoável, é você atribuir o agir de Deus na vida de alguém, na vida de uma igreja, como sendo do diabo. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque o agir de Deus nunca é como a gente pensa. Se você duvida, a melhor coisa é ficar calado. Se você não está acreditando, está achando que está estranho, fica calado. Lá na frente nós vamos saber se foi de Deus ou não. Porque se foi de Deus, pelo menos não pecamos. Né? E então, diante de tudo isso, os familiares de Jesus disseram: ele está louco, vamos procurá-lo. E foram até a casa de Jesus. E Jesus estava em sua casa, ali em Cafarnaum. E novamente a casa estava lotada, porque ele continuava curando os enfermos, as pessoas não deixavam ele descansar, expulsando demônios e ensinando a palavra de Deus. E especificamente nesse momento ele estava ensinando. E aí alguém chegou e disse: sua mãe e seus irmãos, suas irmãs estão aí fora, querem falar contigo. E aí Jesus aproveita essa palavra para trazer um ensinamento, uma doutrina profunda para a nossa vida cristã. Jesus olha para todos eles e diz assim: vocês sabem quem são? Olha a pergunta que Jesus diz aqui, ó, olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. E apontando para eles que estavam à sua volta, disse: eis minha mãe e meus irmãos, são vocês. Portanto, todo aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é um ensino de vida cristã. É uma doutrina bíblica. Aprendemos a fazer a vontade de Deus, seremos parte da família do Senhor Jesus. De cara aqui, quem sabe não, Jesus já sabia o que vinha a ser na frente, da idolatria que iam criar em cima de sua mãe. Eu não tenho dúvida que Jesus aqui já faz um combate à mariolatria. Jesus aqui já jogou por terra a mariolatria. Né? Não tem adoração a Maria.
Maria é a mais privilegiada de todas as mulheres, a mais honrada, foi a mãe de Deus, mãe do Salvador. Mas em momento algum, ela se transformou em mediadora entre Deus e os homens. A Bíblia diz que só existe um mediador entre eu e você, que é Jesus Cristo. Você pecou contra Deus, com quem que você vai conversar? Com Jesus. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, vocês têm um advogado, Jesus Cristo justo. Quem é que intermedia entre você e o Pai as suas necessidades, as suas angústias, as suas aflições? É Jesus Cristo. Você não precisa de ninguém para intermediar. Esses dias eu citei num culto aqui, né? Nós temos um filme famoso que é baseado numa literatura famosíssima aqui do Brasil, de Suassuna, né? Que tem o Alto da Compadecida. Aí no final do livro ou do filme tem lá o julgamento. E aí nem Jesus pôde interceder. Quem entrou acalmando tudo foi Maria. Isso não é uma concepção bíblica. Jesus Cristo nos amou tanto que morreu na cruz. Ele precisa provar mais alguma coisa, que é Ele o que intermedia e media entre eu e você e o nosso Pai Celestial? Não tem ninguém. Então as suas angústias, as suas tristezas, as suas aflições, as suas dúvidas, conte para o Senhor Jesus. Leve para Ele. Não tem mãe, não tem outro santo não, é Jesus mesmo. É Jesus. Aquele que ouve a sua oração. Aquele que sara as suas feridas. Aquele que cura a sua alma. É Jesus mesmo. E Ele nos convida aqui a ser parte da sua família. Irmãos, a gente observa o valor que as pessoas dão no seu sobrenome. Principalmente se aquela família é uma família poderosa, rica. Né? Em alguns estados tem sobrenomes históricos. Né? Em alguns estados tem sobrenomes históricos, famosos, que marcaram época. Famílias poderosas. Famílias que dominaram cidades, regiões. E a gente vê, em São Paulo tem muito isso, em outras regiões do sul do Brasil, as pessoas se gloriam de ter o seu sobrenome de uma descendência alemã, italiana. O Rio de Janeiro ele é diferente, porque o Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro não se vangloria de ter um sobrenome de europeu. Pelo contrário, todo carioca ele quer provar que o seu avô, bisavô, tataravô é daqui. Enquanto que os outros estados, eles querem provar que eles são de fora. E eu que já morei nesses estados todos, eu sei bem de perto o que é isso. Parece que tem raiva da própria terra em que estão. Diferente daqui, do povo do Rio. Nesse sentido, não tem igual. Vocês têm prazer de dizer que são daqui. Né? O mineiro também é assim. O povo mineiro também é assim. Então, Jesus, agora, qual é o privilégio? Se pessoas se sentem privilegiadas de pertencer a uma família, nós temos a tradição, agora quebrou muito essa tradição, né? A moça e um rapaz se casam e a moça recebe o sobrenome do marido. E, às vezes, hoje, tem famílias que são tão fortes financeiramente que o rapaz põe o sobrenome da moça. Eu tive um primo que fez isso. Então, tem gente que se sente privilegiado de pertencer à família X ou Y. Agora você pode imaginar o que é você pertencer à família de Deus
e Jesus poder dizer: esse aqui é meu irmão, esse aqui é minha irmã, essa aqui é minha mãe, essa aqui é minha família. E é interessante que o diabo tem uma fúria tão grande de você pertencer à família de Deus. O diabo tem uma fúria de eu e você pertencer à família de Jesus. Ele tem um ódio disso, porque ele não pertence e ele nunca vai pertencer. Já pertenceu um dia, perdeu, e ele nunca mais terá essa oportunidade. Então, ele quer arrancar você dessa família. Ele quer tirar você dessa família. Jesus disse: para pertencer à minha família, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Presta atenção, ele não disse assim: para pertencer à minha família, são aqueles que são membros da Assembleia de Deus, ou da Primeira Batista, ou da Presbiteriana. Não, ele disse aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque tem muitos assembleianos que não fazem a vontade de Deus, tem muitos batistas que não fazem a vontade de Deus, tem muitos presbiterianos que não fazem a vontade de Deus, tem um monte de evangélicos que não fazem a vontade de Deus. Pelo contrário, escandalizam a família de Deus. Tem dia que você sai na rua que você fica com vergonha até de falar que é crente. De crentes e pastores e igreja dando escândalo. Então aqui Jesus diz que família dele é aqueles que fazem a sua vontade. Ah, pastor, mas isso é uma beleza, fazer a vontade de Deus. É mesmo? Se fosse tão fácil fazer a vontade de Deus, irmãos, nós não precisávamos confessar pecados, nós não precisávamos ler a Bíblia. Lá no céu nós não vamos precisar ler a Bíblia. Lá no céu nós não vamos precisar confessar pecado. Porque lá nós já vamos estar num outro estágio. Aí está tranquilo. Mas aqui não é fácil não. Deus falou com um profeta: vai até Nínive, que tem um povo lá para você salvar. Ele disse para lá: eu não vou, eu vou para Jope. Então não é fácil fazer a vontade de Deus. Jeremias chorou e reclamou e disse: Senhor, o que o Senhor fez comigo de me chamar para ser profeta? Estou parafraseando aqui, né? Fazer a vontade de Deus não é fácil. Muitas vezes você tem que estar no lugar em que você não quer, mas o Senhor quer. Muitas vezes você tem que fazer o que você não quer, mas o Senhor quer. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Fazer a vontade de Deus, em primeiro lugar, é nós nos arrependermos dos nossos pecados constantemente e estar aos pés de Jesus pedindo a sua misericórdia. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, fazer a vontade de Deus, é ter a sua palavra no nosso coração e a gente procurar a cada dia obedecer essa palavra. E o dia que falhar, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o problema é quando a gente falha e não reconhece, aí que a coisa fica ruim. Fazer a vontade de Deus é ouvir a sua voz e obedecer essa voz. Senhor, esse é o rapaz que o Senhor me deu para casar. E Deus diz: não é esse. Poxa, Senhor, mas tem todas as qualidades, mas não é esse. Esse é o rei que eu escolhi para Israel. O Senhor disse: não é esse. Tem um outro aí, Samuel. Essa é a moça que eu escolhi para casar. Senhor, tem todas as qualidades aqui para casar. O Senhor vai e diz: não é essa. Esse é o emprego, Senhor, que eu sonhava. Aí o Senhor diz: não é esse. Irmão, não é fácil não.
Não é fácil, não. Ô Jorge, nós lá em Belém do Pará, meu pai era um médio empresário. Então, na nossa casa, como nós éramos considerados pessoas do Sul, e lá a cultura é muito diferente, principalmente naquela época. Hoje não, hoje é muito globalizado, né? Mas naquela época era muito diferente a cultura de Belém do Pará para a região para cá, era muito diferente. Comida, estilo de vida, tudo isso. Então, os pastores que chegavam para pregar lá na igreja de Belém do Pará, o pastor Firmino punha hospedado na nossa casa, porque naquela época também não tinha aquela cultura de ficar em hotel como hoje, né? Então, lá em casa ficou Osés de Paula várias vezes, Takayama, Gilvan Rodrigues, né? Acho que é isso, que era lá da Paraíba, pregava muito. Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, por várias vezes. Cantores famosos aí. O pai do Ottoni, na época, fez sucesso, lançou um disco que chamava Reino Senhor, foi lá cantar, ficou lá hospedado. Celso Lopes, e muitos outros nomes que eu não me lembro agora. Toda aquela equipe do Bernardo Johnson ficaram hospedados lá em casa. E um dia, o Vitorino Silva tinha estado um período, uns 15 dias lá na região, cantando, pregando. A equipe Bernardo Johnson fez uma cruzada lá na região. No dia de ir embora, depois do culto, a gente estava ali alegre, se despedindo. O Vitorino Silva tinha uma fitinha cassete daquele disco que ainda ia ser lançado, chamado exatamente, És o Orvalho que nutre uma... Ia ser lançado, ele estava com a fitinha cassete original, ele regravou no som da nossa casa e cantou ao vivo para nós. O poder de Deus caiu. Eu era novinho, meu irmão tinha 12 anos, eu tinha 13, Jorge. Naquele poder que caiu, Deus usa o Vitorino e diz assim para o meu pai: eis meu servo que eu te digo, eu te chamei para a minha obra, não é isso aqui que eu quero para ti. Olha a furada. Olha a furada. Se nós soubéssemos disso, punha para hospedar na China, aqui não. Eis que o meu negócio contigo e com a sua família é outro. É na minha casa, é na minha obra. Eu vou arrancar tudo isso aqui de ti. Irmão, imagina isso. Nós estamos hospedando o Vitorino Silva. Eu já comentei isso aqui, quando eu assumi a igreja aqui, que eu trouxe ele aqui, eu comentei com ele isso aqui no púlpito. Então nós estamos hospedando o homem 15 dias, e eles soltam uma profecia dessa: vou arrancar tudo isso aqui de vocês, vou tirar tudo, e você, sua esposa e seus filhos vão trilhar na minha casa, pois foi para isso que eu chamei vocês. Irmão, mas profecia triste, pelo amor de Deus. Não tinha uma profecia mais triste do que essa. Nós morávamos num casarão, tinha uma quadra de esporte embaixo. O time que nós tínhamos era o time do Colégio Dom Bosco, era o da rua e era o do Sesc, era o mesmo time. Pois foi pouco tempo, acabou tudo. Acabou tudo. E aí, vamos matar cachorro a grito. Porque quando você não tem, é uma coisa, você ter e perder tudo, irmão do céu, misericórdia. Naquela época, no nosso quarto, meu e do Salmão, tinha telefone vermelho. Naquela época ninguém tinha telefone, nosso quarto tinha telefone vermelho, um telefonão vermelho. Eram as lutas, televisão. Naquela época ninguém tinha televisão colorida, lá em casa era televisão colorida, tudo. Foi tudo embora. Ficamos sem televisão, sem nada.
Fomos morar no fundo de um açougue em São Paulo. Fundo de um açougue. Com aqueles geladeirona. Era o que dividia o quarto nosso. Então, fazer a vontade de Deus não é fácil, mas tem uma recompensa. Você vai fazer parte da família do Senhor. Você vai fazer parte da família de Deus. E aqui nessa terra vai ser abençoado. Olha aqui, sou pastor dessa igreja aqui, como é que pode? Isso não existe. Um rapaz que trabalhava lá no Tocantins, junto com meu pai, dirigindo igrejinha de 10 crentes, hoje pastor aqui de Bangu, de Osasco, de Angra dos Reis. Pastor, eu quero fazer parte da família de Deus. Quero fazer parte da família de Jesus. Eu quero ser irmão, eu quero ser irmã de Jesus. É só nós fazermos a vontade do Senhor. É só você fazer a vontade do Senhor. Olha, é dolorido, mas a recompensa aqui na terra é gloriosa e na eternidade a vida para sempre com o Senhor Jesus. E aqui eu termino com a pergunta de Pedro: Senhor, o que nós vamos ganhar de fazer parte da tua família e de seguir? Aqui na terra 100 vezes tanto. E no céu é a eternidade. É a promessa que o Senhor tem para aqueles que querem fazer parte da sua família. E o convite dessa noite para você é: faça a vontade do Senhor. E você vai fazer parte dessa família. É a família mais odiada pelo diabo. É a família que tem a marca do sangue de Jesus. É a família que tem o selo do Espírito Santo. De pé para nós orarmos. Eu vou pedir o Rodrigo, evangelista, irmão Rodrigo. Escolhe uma pessoa aí, que você vai abençoar essa irmã, esse irmão. Deixa eu fazer uma reflexão. A gente briga muito entre nós aqui, não é? Tem muita confusão entre os crentes. Mas temos que lembrar que eu e você fazemos parte da mesma família. E que eu e você vamos morar no céu. Sabemos, é claro, que a própria Bíblia diz que tem alguns que estão no nosso meio que não são de nós. Sabemos disso. Mas, irmãos, mesmo nós que vamos estar juntos na eternidade, temos os nossos atritos aqui, porque nós somos de carne e osso, cheio de carnalidade. Então a gente briga um com o outro, outros fazem fofoca um do outro. Mas, irmão, lembre-se, a hora que a gente for fazer uma confusão, falar mal do outro, lembre-se que nós somos parte da mesma família. A família do Senhor Jesus, a família de Deus, que um dia nós vamos morar junto lá no céu.